Salmo 23, meus irmãos, amém? Um salmo de Davi, que era um pastor de ovelhas, mas ovelhas literais, né? O animalzinho. Mas depois Deus chamou ele para ser o pastor de Israel, para ser o pastor do povo de Deus. Mas ele era um pastor de ovelhas, meus irmãos. E o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. Amém? E nessa noite, você venha a ouvir da boca do teu pastor, não eu. Você é só um instrumento, né? Mas o nosso pastor, o pastor Jesus Cristo, que você venha ouvir da boca dele as promessas do Salmo 23. E o versículo 1 é bem conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porém, meus irmãos, a promessa não é só essa daí, não. Tem muito mais promessas aqui nesse salmo. E o nosso pastor quer falar elas nessa noite ao nosso coração, para que a gente venha a ser fortalecido e consolado, em nome de Jesus. E o texto começa dizendo assim: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, glória ao Senhor. Meus irmãos, Salmo 23 traz maravilhosas promessas para nós, para aqueles que são ovelhas de Jesus. A gente leu o Evangelho de João, capítulo 10, comecei a leitura falando de Jesus, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, que chama e as ovelhas conhecem a sua voz. Mas nem todos são ovelhas de Jesus. Mas eu creio que todos os que estão aqui nessa noite são deles, são ovelhas dele. E por isso, essas promessas aqui é para mim, é para cada um de vocês que estão aqui, para que a gente venha se apossar, meus irmãos, das promessas do Salmo 23. E que essa palavra ela possa entrar no teu coração e seja, como o próprio texto diz, no verso 3, um refrigério para a tua alma. E você chegou aqui com a alma cansado de luta, de sofrimento, de perseguição, de preocupações. Se você chegou cansado, o pastor, o nosso bom pastor, ele vai ligar o ar-condicionado bem fresquinho na tua alma, para tirar esse calor dessa aflição, em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é aquele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. O texto, ele diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes. Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus está conosco, quando o pasto está verde, quando as águas estão tranquilas, aqui mesmo no Salmo, meus irmãos, vai declarar no verso 4 que mesmo que eu andasse por um vale de sombra e de morte, ele continuaria comigo. Ou seja, tempo bom ou tempo ruim, o Senhor está com você. O Senhor está comigo. Aleluia. Mas vamos lá comentar aqui os salmos, porque ele vai envolver toda a trajetória da nossa vida. Quando falo isso, eu me refiro aos momentos de alegria que temos, mas também aos momentos de trevas, de aflição, de sombra e de morte. O texto começa falando, irmãos, e chamando a Deus de o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Antes de pastor, ele usa a palavra Senhor. E esse Senhor aqui, essa palavra toda em maiúscula, conforme está na minha tradução, e acredito que na dos irmãos também, ela é uma referência ao nome Jeová.
Quando a Bíblia coloca Senhor com todas as letras maiúsculas, ela está lembrando do Deus Jeová. E quem é o Deus Jeová? Que no original aqui é o Yahvé, o Jeová, ou Jeová. Quem é esse Deus, irmãos? É o Deus da aliança. É o Deus que visitou Israel quando estava no forno da aflição no Egito. É o Deus que levantou Moisés, revelou e disse a ele o seu nome, e Moisés e os irmãos da época ali do povo, como escravo no Egito, chamou esse Deus de Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que lançou as pragas no Egito por amor a Israel, o Deus que castigou os egípcios, matando os filhos dos egípcios, inclusive de Faraó, por amor ao seu povo Israel. Davi já começa, meus irmãos, invocando a Deus como Deus Todo-Poderoso Jeová, que opera maravilhas. E é assim a visão que nós temos que ter do nosso Deus. Deus de milagres, como ele cantou. Deus de promessas, que abre caminho no meio do mar, que no deserto faz brotar água, faz cair o pão do céu, faz a carne, através de aves, chegar ao seu povo, para alimentar Israel no deserto. O Deus de milagres, irmãos, durante o dia do sol quente do deserto, colocava uma nuvem e refrigerava o povo. E durante a noite, no mais frio da temperatura, ali dos seus 0 graus, 2, 3 graus, Deus mandava uma coluna de fogo e aquecia o povo. Mas esse Deus, irmãos, era o pastor de Israel, guardava aquele povo de dia e de noite. E ele é o mesmo Deus, o nosso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, a quem Davi o invoca como Jeová e declara: Jeová é o meu pastor, é aquele que cuida de mim, eu sou ovelha dele, e ele é o meu pastor, todo-poderoso, todo-poderoso. E é por isso, com essa fé, com essa convicção, Jeová, o Deus da aliança, o Deus de milagres, de maravilhas, é o meu pastor. É por isso, irmãos, que Davi faz a declaração: nada me faltará. Ora, meus irmãos, se temos um pastor desse extraordinário, como não teremos a cada dia o que comer, o que beber? Aqui ele não promete riquezas, aqui ele promete suprir as nossas necessidades, sendo ele Jeová Jireh, o Deus da provisão. O texto não promete riqueza, ainda que Deus possa dar riquezas a quem Ele quer. Mas o texto está dizendo: eu estou satisfeito com esse Deus Todo-Poderoso. Vou sentir falta de quê? Ah, mas só tem pão e água para comer. É como se Davi dissesse: eu vou sentir falta de quê? Se eu tenho o maior do meu lado. É como Paulo que falou no Novo Testamento: sei ter abundância, mas também sei ter a escassez. Em tudo, Paulo diz: eu fui provado na riqueza e na pobreza, mas nunca Deus deixou faltar aquele pãozinho de cada dia que nos mantém de pé. Então, nosso Deus, irmãos, é Jeová, é o teu pastor. Tenha certeza, o pão nosso de cada dia Ele dará hoje, no dia de hoje, quando o dia amanhecer, o pão nosso de cada dia Ele vai te dar. Como ele diz aqui no último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus vai te seguir todos os dias. É interessante que ele fala não a vida inteira, mas dia a dia. Dia a dia. Por isso, meus irmãos, nós temos que confiar em Deus hoje. E não se preocupar com o amanhã, no sentido de ficar ansioso e desesperado. E nem estar olhando para o nosso passado de pecado, de erros ou de aflição. Não. Mas viver o hoje, na presença de Deus. Porque ele diz que hoje, nesse dia, a minha bondade, a minha misericórdia vai te alcançar. Ela está atrás de ti. E quando tu busca o Senhor, ela te abraça, te alcança. Deus, irmãos, é o teu pastor. E a promessa dele aqui para você, a primeira delas é: não vou deixar faltar nada para você. Não vou deixar você morrer de fome e nem ficar nu. Você vai ter pelo menos o básico para comer, o que beber e o que se alegrar na presença do Senhor. Vai recebendo aí a primeira promessa de Deus para nós, em nome de Jesus. No verso 2, ele continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
Veja a visão de Davi. O Senhor é um pastor, ele é a ovelha. E o pastor leva as suas ovelhas para os pastos verdes. E o negócio é tão bom que o pastor faz a ovelhinha, ó, se deitar. Deitar que faz? Aonde? Em cima do pasto verde. Para quê? Para que a ovelha coma, deitada, descansando. Você já viu um animalzinho deitadinho assim, ruminando? E até comendo assim, pertinho? É o que Deus está dizendo aqui. É o que Deus está falando. Eu vou te levar. Eu vou te guiar. A segunda promessa é: eu vou te orientar na tua vida, na tua trajetória. Você não está sozinho nas suas escolhas. Então não erre. Escolha certo. Como? Peça a Deus essa direção aqui, ó. Ele diz aqui, Davi diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele vai te guiar. Como? Bruto? Com raiva, com ira? Não. Mansamente. Guia-me mansamente às águas de descanso, diz outra tradução. Ou águas tranquilas. Então repare, o Senhor promete duas coisas aqui. A primeira é te dar descanso. Você chegou aqui nessa noite, está meio atribulado, ou estava, depois desses louvores maravilhosos, quem sabe já foi até, né, quem canta seus males, né? Vai embora. A Lili fez uma oração de fogo aí, queima. Tchau. O Espírito. Amém? Preste atenção. Deus está te prometendo aqui. Eu sou o teu descanso. Descansa em mim, confia em mim, não se atribule, não se bata, não grite, desesperado, como se você tivesse sol. Não. Eu vou te guiar a um pastozinho verde, para você se alimentar, se fortalecer. E o pasto verde é a sua palavra. Amém? Que nos alimenta e fortalece, espiritualizando aqui. E tem água para você beber. Eu vou te fazer deitar. E de um lado, um pastozinho verde. E do outro, uma águazinha fresca. Você quer mais o quê? Né? Você quer mais o quê? Descanse no Senhor. Não se preocupe, se aflija pelo amanhã. Não. Viva hoje. Viva o momento agora do culto. Se deleite na presença do Senhor. Porque Ele está te dizendo: eu vou te fazer descansar dos trabalhos, das aflições, das doenças. Eu vou trazer um refrigério, te abraçar para você, ó, descansar. Como ontem não, sexta-feira eu cheguei em casa do trabalho, meu irmão dos fornos aí dentro da sala de aula, que estava quente na sexta-feira. Cheguei em casa, tomei aquele banho, a vontade de estudar e se deitar na cama, se bem à vontade, e ligar o ar-condicionado, ó. Ai, Jesus, graças a Deus, chegou sexta-feira e passou aquele calor, meu irmão. Graças a Deus. O Senhor vai te guiar, meu irmão, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. No 13 ele diz: refrigera a minha alma. É um refrigério espiritual. A alma é algo espiritual, a parte espiritual do homem. Ele vai cuidar não só do teu alimento físico, do pão, que restaura e fortalece o corpo, a água que sacia o corpo, não. Ele vai cuidar também da sua vida espiritual. Ele não permitirá que demônios, que o maligno te aflijam. Em nome de Jesus. Amém? Ele não vai permitir que a depressão te deixe prostrado. Ele não permitirá que a preocupação, as mágoas, as dores, os ataques nos seus sentimentos venham te dominar. Mas o Senhor vai, olha aí a próxima promessa, refrigerar a tua alma e te dar o descanso. Ele diz: refrigera minha alma, guia-me, de novo, ó, orientação, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Interessante que Deus ele vai nos guiar no caminho certo, mas não é por sua causa, e nem pela minha causa. Apesar do Senhor nos amar. Ah, Deus fez isso. Por quê? Porque Ele te ama também. Mas o texto aqui mostra outra coisa. Por que Deus vai fazer isso? Ele fala aqui, ó, por amor do seu nome. Que nome? Jeová. O Jeová aqui, ó. O Deus que determinou e disse para Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser escravizada durante 400 anos. Mas eu vou visitar aquele povo que vai escravizar ela. E vou libertar eles. E levar eles para uma terra que mana leite e mel. Isso foi um juramento, irmãos, que Deus fez a Abraão. Deus jurou 400 anos antes. Meu irmão,
antes de que Israel está lá no Egito como escravo. Deus já tinha falado para Abraão, Israel vai passar 400 anos, mas não se preocupe não, vão ser escravos, mas eu vou visitar eles, e aquele povo lá, os egípcios, que estão escravizando e oprimindo eles. E o que Deus fez, irmãos? No tempo certo, por causa da sua palavra, sua promessa, do seu nome, Jeová, que não pode ser negado, por causa dele mesmo, irmãos, e falou e não pode mentir, ele foi e libertou Israel do sofrimento. Amém? Todas essas promessas aqui virão sobre você, não por tua causa, mas por causa dele mesmo. Porque ele está dizendo, eu vou fazer, e ele vai fazer. E ponto final. Deus faz a sua obra, irmãos. Porque é só por causa da humanidade, negativo. Em primeiro lugar, é por causa dele mesmo, porque ele abriu a boca e falou. E ele, meus irmãos, não volta atrás na sua palavra. Prometeu, ele se obriga, ele mesmo se obriga a cumprir o que ele falou. Se ele não fosse fazer, ele não falaria. Ele é o Deus que fala, revela, Abraão, 400 anos, tua descendência vai ser escravo, não se preocupe não. Eu estou te falando, eu vou cumprir, deixe virar uma grande nação. E está lá, ainda hoje, né? Israel, os filhos de Abraão, falando da parte de sangue, né? Geração humana e sanguínea, em nome do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, é fiel. É fiel e é por causa dele, não esqueça isso. E quando você for orar que o negócio está assim muito difícil, impossível, e que nem você acredita mesmo, nem você crê em você mesmo, nem que Deus vai te ouvir, fale o seguinte para Deus, ó, Senhor, faça, eu te peço, mas não por minha causa, mas por causa do teu nome. Meus irmãos, esse tipo de oração que você diz a Deus, fala ao Senhor, Senhor, é por causa do teu nome, o Senhor me prometeu, então faça, faz o céu se abrir, irmãos. É segredo para abrir o céu e o sobrenatural acontecer. Porque Deus, irmãos, ele não pode se negar a si mesmo, o seu nome. Mas vamos continuar aqui nas promessas em nome de Jesus. Agora vamos aqui para o verso 4. Agora a ovelhinha vai sair do pasto verdejante das águas tranquilas. Vai entrar onde? No vale. Diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora a ovelhinha está peregrina, está no vale de aflição, de sombra da morte. O que ele está falando? Deixa eu te situar aqui, eu não sei quantos aqui já assistiram um filme em que um grupo de homens, de pessoas estão passando, e de um lado tem montanhas, do outro tem montanhas e um caminho estreito. E normalmente nessas montanhas existem ladrões, malfeitores, que ao passar o grupo, a caravana, eles empurram, lançam pedras. Já viu esse tipo de filme? Jogam pedras em cima deles. Para quê? Para os matarem e depois saquearem. Já viram? E ali eles passam se olhando com atenção, com arco e flecha na mão, ou com armas de fogo, né, na mão, olhando. Ou seja, o que é isso ali? É um vale, um local baixo, que você tem que passar, mas é cheio de perigo. Em que os homens maus estão ali para quê? Para te roubar, para te saquear. É aquele lobo que Jesus falou, que o mercenário, que não é pastor, vê o lobo, é o primeiro a correr. E deixa as ovelhas lá e o lobo vem e estraçalha as ovelhas. O nosso Senhor está dizendo, Davi está dizendo, ainda que eu ande por esse vale de sombra e de morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Preste atenção, porque nossas vidas, irmãos, não é só de alegria, não é só de coisas boas, e as coisas ruins também. Todos nós aqui, exceção ali o Marlon, da Mayra, mas até eles também, já passamos por aflições, sofrimentos, coisas dessa vida, certo? De perder o ente querido, de adoecer, né? De, sei lá, tanta coisa, passamos por pandemia. Teve gente que morreu na pandemia, teve gente que adoeceu, que quase ia, né? Mas todos nós passamos por coisas que nos fazem chorar. E vamos passar ainda. Mas Davi está dizendo, irmãos, que quando a gente sair do vale, quando a gente sair dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, e entrarmos num vale de sombra, de morte, você não vai estar só.
Deus vai estar com você. É o que ele está dizendo aqui. Receba essa promessa. Deus vai estar com você todos os dias. Quando o negócio ficar ruim, e as nuvens cinzas cobrirem o céu e taparem o sol, e só houver trevas, meu irmão, de aflição, de dor, de depressão, de tristeza, o Senhor continua contigo. Quando o lobo vier contra ti, não se preocupe não, que há a promessa de Deus aqui para nós. Ele diz assim, ó: a tua vara, o teu cajado me consola. O pastor usava uma vara, tipo esse pedestal, com tipo um arco assim na ponta, onde ele coloca aqui pelo meio da barriga da ovelha e puxa quando ela cai no buraco. Ele coloca assim pela barriga ou na perna, assim, na pata, né? Ou no pescoço e puxa para tirar ela do buraco, do vale. Ou então, quando ele vê vir um lobo, o que você acha que o pastor vai fazer? Vai alisar o lobo? Ele vai pegar o mesmo cajadinho que ele usa para resgatar a ovelha, ele vai pegar esse cajadinho, meu irmão, e vai tacar na cabeça do lobo. E vai massacrar o lobo. Vai destruir o lobo. Por quê? Porque não é ovelha, irmãos, é lobo. Nosso Deus, ele está dizendo: aqueles que vierem contra você para te destruir, para te fazer chorar, se entristecer, te humilhar, ele vai tratar com essas pessoas. Ele tem uma armazinha especial, chamado vara, olha o nome, cajado, é um pedaço meio de madeira bem, vamos dizer assim, de marmeleiro, né? Uma madeira bem dura, de meio, né? É o que ele vai usar para quebrar a cabeça do lobo, para quebrar as pernas do lobo. Porque o nosso Deus, irmão, não aceita as pessoas mexerem com você, certo? O nosso Deus, aquilo que as pessoas fazem, que nos magoam, nos machuca, numa traição, apunhalando pelas costas, que a gente vai lá e por algum motivo ou outro até perdoa e tal. Deus, irmãos, ele não aceita, ele não deixa barato isso daí. Ele pede sim que a gente perdoe, mas isso não quer dizer, meu amigo, que ele não vai pegar seu cajado não, viu? Isso não quer dizer não. A ovelhinha está aqui peregrina, vai lá e vê o lobo. Lá vem pessoas más para maltratar as ovelhas do Senhor. Pode deixar. É o que ele está dizendo aqui. A tua vara e teu cajado, Davi está dizendo, vamos me consolar. Por quê? Porque ele vai partir, meus irmãos, para cima dessas pessoas. E se elas não se arrependerem, o final vai ser destruição. O final vai ser destruição. Certo? Se o homem não se arrepender, o invejoso, que te maltrata, que te persegue, não se arrepender, ele vai sentir o peso do cajado do Senhor que protege as suas ovelhas. É o que Jesus disse lá em João 10. Mercenário foge quando vê o lobo. Mas Jesus, o bom pastor, pode ter certeza, não vai te deixar só não. Tu estarás comigo, Davi está dizendo aqui. Para que é que você acha que ele vai estar com você? Só para te ver sofrer? Não, meu irmão. É para tomar as dores e resolver a situação. Ore, peça a Deus misericórdia, ore até pelo lobo, ore. Porque esse lobo pode estar dentro da sua casa. Viu? Esse lobo pode estar dentro da tua casa. Pode ser teu filho, uma filha, pode ser o marido que te maltrata, pode ser a esposa, pode ser um irmão que te trai. Não, meu irmãozinho, ore. Porque o cajado do Senhor é complicado, viu? É complicado. Certo? E aí você ora: Jesus me protege dos invejosos, dos homens maus. Aí Jesus te protege, né? Aí Jesus me mostra para que eu me afaste. Aí tu ora e o Senhor te atende. Aí ele mostra que a pessoa está dentro da tua casa. E aí? Meu irmão. Ele atende a tua oração, viu? Senhor, pessoas que querem meu mal, me diz, me revela. Ele mostra. E o pior é que quando ele mostrar, pode não ser uma pessoa que está bem longe, né? Do teu trabalho e tal. Também. Mas quando está dentro de casa, quando é da família, quando é aquele amigo, amigão ou amigona, né? Íntimo. Mas por trás, ó, eu na faca em ti, aí Deus te mostra. Não se preocupe não, viu? E desses aí Deus vai tratar. Pode ter certeza, eu falo aqui em nome do Senhor. Quem te humilha, te persegue, tem inveja de ti, te prejudica, te engana, pode ter certeza. Deus vai mostrar e vai fazer um tratamento, viu? Agora você ore, que pode ser um cônjuge, pode ser um filho, um pai, uma mãe, você ore. E vai sofrer ele e você também, se você o ama, né? Mas vai tratar. Certo?
E o mesmo cajado aqui, meus irmãos, é usado com a ovelhinha. Porque tem a ovelhinha que tem um pasto verdejante, tem água tranquila, mas come o pastozinho do Senhor e quer comer também, ó, pular a cerquinha e comer o estrume do mundo. Quer os dois. Quer ter prazer com Deus, as coisas de Deus, na obra de Deus, na Santa Ceia, no culto, mas quando sai daqui, meu irmão, vai para prostituição, bebida, fazer o que é errado. E a ovelhinha que é assim. E o que você acha que o pastor vai fazer com essa ovelhinha? Vai também tratar, meus irmãos. Vai tratar também. Olha o que Hebreus, capítulo 12, vai falar a esse respeito. Ó. Deixa eu ler aqui. A respeito do castigo que Deus dá às suas ovelhas, viu? As suas ovelhas. Olha aí. Só um instante. Hebreus. Hebreus 2. Glória a Jesus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 12. Aleluia, Jesus. Capítulo 12, quem quiser abrir. Ele diz assim, ó, verso 5. Preste atenção, o que o pastor faz com a ovelha. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores reprovado. Se você é filho de Deus, não é lobo, mas é filho de Deus, Deus também vai cuidar de você. Qual é o filho que o pai não coloca de castigo? Se tem algum filho que o pai não coloca de castigo, meu irmão, esse pai vai sofrer, entendeu? Se não disciplinar o filho, vai sofrer, certo? E Deus é diferente. Se eu coloco até o João lá de castigo, quando ele está aprontando, vai ficar sentadinho aí, não saia daí. Ele fica lá chorando, lá resmungando. Agora imagine Deus conosco, certo? Mas o castigo de Deus, irmãos, não é, meu filho, não faça mais isso, não é assim não, irmãos. Ele diz aqui, ó, filho meu filho, não despreze não a minha correção. Deus dá a palavra, fala, e a ovelhinha despreza. Come do pastozinho aqui, bebe da águazinha da vida com Jesus, mas pula a cerquinha e vai comer lá no mundo. O estrume do diabo lá do mundo lá. E fica naquele aí, depois volta toda suja, fedorenta, então o pastor vai limpar, vai cuidar, come de novo do pasto, descansa, se recupera, pula a cerca de novo e vai de novo. Fica só nesse negócio aí de pular a cerca. Aí Deus está dizendo: meu filho, não despreze não a minha palavra. Aí ele diz aqui, ó, porque senão vai chegar a hora que você vai desmaiar. Por quê? Porque você vai ser reprovado. Meu irmão, você ser reprovado por Deus não é uma boa coisa não, viu? Olha o peso da palavra de Hebreus. Não desmaie. Você sabe por que a pessoa desmaia? Perde as forças, meu irmão. Ou seja, a tribulação, a situação é tão complicada que a pessoa esmorece. Deus está dizendo: não despreze a minha disciplina. E nem desmaie se você for reprovado, porque você foi atrás. Aí foi o quê? Reprovado. Eu falei das pessoas que te enganam. Mas se você está enganando os outros, cuidado, Deus continua revelando. E Deus não deixa, se sua mulher é crente, seu marido é crente, a pessoa que você engana é crente, Deus não vai deixar oculto, não. Deus vai mostrar. Para quê? Para você ser envergonhado e reprovado, como diz o texto aqui. E por que isso, Fabiano? Porque você é filho de Deus. Se você não fosse de Deus, Deus deixava. Vai estar comendo pasto, está só na lama mesmo, é ovelha, é porco. Então vai, pô. Vai, porco, né? Vai. Pois é. Mas se é filho, irmãos, a varazinha lá que Deus bate na cabeça do lobo, também tem a cabecinha da ovelha. Tome, né? Ou seja, vai vir também disciplina, tribulação. E ele continua dizendo assim no 6, ó, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, olha a palavra, a qualquer que recebe como filho, e açoita. É a palavra que é usada aqui. No 7, se vocês suportam a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Se você está sem disciplina de Deus, e você pega, Deus não fala nada,
ou se fala, você não sente nada, você tem uma dorzinha na consciência, ele está dizendo aqui, então você não é filho de Deus. Você é um bastardo. Você é aquele, o que é um filho bastardo? Que o pai não quer, nem reconhece, nem ajuda, nem nada. Quero esse aqui, esse aqui não quero não. Ele está dizendo aqui. Se eu não te corrigir, então você não é meu. Mas se você é meu, pode esperar, viu? Eu vou lhe açoitar. Ele está dizendo aqui. Você vai agora apanhar. Sabe aqueles pais, esse menino pronta. Pois agora, tranca no quarto, misericórdia. Faça isso com seus filhos não, viu? Tranca dentro do quarto, ó, puxa ele aqui o cinturão, vai lepute, lá espanca, né? Tem pai que faz isso, mano. Não recomendo não, viu? Deus está dizendo, eu vou colocar você dentro do quarto, meu filho. E as situações da vida, os problemas da vida vão bater tanto em você, você vai, ai, a ovelha, em vez de fazer bé, vai fazer, ai. Você não vai berrar, você vai gemer. É o que ele está dizendo, irmãos. Sabe por que você não é filho? Engraçado, né? Eu quero ver você achar rir, pouros e comendo no teu ombro. Pois é, meu filho, é sério o que ele está dizendo aqui. Ele continua dizendo, ó, que filho é que o pai não corrige, né? 9. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciarmos. Ou seja, o pai que carinhoso corrige e obedece. Aí ele diz assim, ó, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus, para vivermos. Ora, se eu me sujeitava ao meu pai quando ele pegava o cinturão, antes eu ficava quietinho, quanto mais, meus irmãos, quando Deus açoitar, é o que ele está dizendo aqui. Então não se revolte não, aguente. Aprontou, né, Lili? Peia. Vai na peia, é o que ele está dizendo aqui. Aí no 10 diz, porque aqueles, na verdade, os pais humanos, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, Deus nos corrige para o nosso proveito. Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Ó, santidade. Ele faz isso para quê? Para te arrancar do pecado. Te arrancar do pecado. É o que ele está dizendo aqui. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados. Exercício, ó. Não é? Quem é que é exercitado? Na peia, na tribulação? O que ele está dizendo aqui? É tipo um exercício físico que você faz, a tribulação vem sobre o crente para ele se exercitar espiritualmente. Aí depois sai igual o exercício físico, sai todo doído, né? Pois é. Meus irmãos, Deus faz isso para que a gente seja santo. Agora você imagina, vou contar uma historinha aqui, depois eu vou mostrar a base bíblica, né? Pastor cuida da sua ovelhinha, uma ovelhinha literal, com todo amor, com todo cuidado. Ele olha assim para as suas ovelhas, bonitas, fortes, bem gordinha, né? A lã bem branquinha, bonitona, os olhos assim, ó, não é olho de peixe morto, é olho vivo. A ovelhinha está vivinha da silva, né? E pula, e corre, come o pasto, toma água, o pastor cuida com todo amor. Mas de vez em quando, uma dessas ovelhinhas, que é mais esperta que as outras, ela vai e pula um cercadinho. Aí se debanda, né? Lá o pastor atrás. E ela está ali comendo em outros pastos, em outros locais. Aí esse pastor vai atrás, pega ela, traz de novo e coloca dentro do seu aprisco. E a bichinha está lá, bonitona, né? Forte, linda. Já tem os filhotinhos lá também, tudo bonito. E, de novo, de vez em quando, apesar de tudo que ela tem, ela pula o cercado e vai comer em outro pasto. Aí o que o pastor faz? Vai lá de novo. Vai buscar, aí traz. Aí o negócio vai só piorando, que em vez de ela sozinha, né, tá pulando o pasto, ela está ensinando as filhas dela. Aí os filhotes dela, os filhos dela começam a pular também. Aí o pastor vê a situação, a ovelha pula, o filhote passa pela brecha, vai tudo atrás dela. Lá é a ovelha com seus filhotes. As ovelhinhas, né, pulando atrás dela lá. Aí o pastor com toda a paciência vai lá, pega todas, traz de novo. E aí a situação dessa ovelha, apesar de ter tudo, irmão, vai piorando, porque agora é ela, os filhotes e as outras ovelhas, que estão vendo ela pular e estão aprendendo com ela e estão pulando a cerca também. Aí até que no belo dia, meus irmãos, o pastor olha assim, o rapaz, sabe, ele tem tanto, né, com essa ovelha.
Várias vezes eu fui buscar ela, aí piorou, tá levando os filhotes, agora tá piorando mais ainda. As outras estão vendo o exemplo, né? Estão pulando a cerca também. Aí só tem um jeito de eu resolver essa situação. Eu vou ter que pegar o cutelo, a faquinha, ó, passar o cerol na ovelha. Aí o pastor vai com essa decisão. Porque ela não para, fica pulando. Direto, e as outras estão indo atrás. Eu amo essa ovelha. O que eu vou fazer por ela? Ó, passar o cerol, né? Passar o cutelo. E aí, no belo dia, irmãos, a ovelhinha foi para a terra dos pedidos, né? Morreu. O pastor foi lá e matou. Por quê? Porque ela vivia pulando cercado. Agora escute, ó. Paulo disse assim: tem muitos entre vocês que estão dormindo o sono da morte. Por quê? Porque estão participando da ceia do Senhor indignamente. É aquela ovelhinha que tem tudo aqui no aprisco da palavra de Deus, do amor de Deus, ouve palavras maravilhosas. Mas quando sai do aprisquinho, pula a cerca e vai comendo parte dos outros, que não é de Deus. Aí o que Paulo diz? Aqueles irmãos que estavam comendo a Santa Ceia, participando desse momento que a gente vai ter aqui já, indignamente, o que aconteceu com eles? Paulo disse: tem muitos fracos, depressivos, doentes, e muitos que já dormiram. E quem matou? O pastor. Porque o pastor prefere, irmãos, tirar a nossa vida do que ver a gente no mundo. Entrega ao diabo. E assim é Deus. A Santa Ceia, irmãos, é algo muito sério. Por quê? Porque não é só nesse momento. Alguém quiser dar uma águazinha para beber, viu, Marlon, por favor? Traz para mim também, ó. A Santa Ceia, meus irmãos, é para crentes. É para quem ama o Senhor. Não é para quem participa da mesa do Senhor e depois vai nos manjares do rei. Não. É para quem quer Jesus. Agora preste atenção. Se eu ou você participarmos desse momento com a vida toda esculhambada, meu irmão, errada, tome cuidado, viu? Tome cuidado com o que está dizendo aqui. A única coisa, irmão, que a gente pode fazer é tacar o joelho no chão e dizer assim: Senhor, misericórdia. Senhor, me perdoe os meus pecados. Não brinque de ser crente. Deus, Ele nos dá tudo. Tudo. Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Tudo, especialmente espiritual, irmãos. Agora não jogo fora, não. Fico comendo da mesa do Senhor e da mesa do demônio, não. Fico só com o Senhor. E o pecado é se alimentar na mesa do diabo. Amém? Vamos tomar já a Santa Ceia, mas tome com reverência. Vixe, Fabiano, mas eu estou todo... Você falou aí, a minha consciência agora me pegou. Se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Porque obra de Deus, a casa de Deus, estar com Jesus, irmãos, é algo sério. Não é brincadeira, não. Paulo disse: tem muitos crentes fracos e doentes, e não poucos são os que dormem, os que morreram, irmãos. Porque vive uma vida esculhambada, mas todo mundo estava lá, e na Santa Ceia estava lá também. Aí depois voltar para o mesmo pecado. Isso é brincar com Deus. Certo? Então vamos ter reverência, porque você é a ovelha do Senhor. Sabe, eu, como pastor, hoje, meditando nessa palavra, meus irmãos, a gente estava refletindo sobre a minha vida mesmo, no meu ministério como pastor, certo? E olhando assim, meu Deus, olhando para você, olhando assim com a mente, né? Pensando, me lembrando, como é que vocês estavam, se estavam bem, se o meu pastoreio está fazendo algum efeito, ou se está do mesmo jeito, o pessoal está piorando, né? Eu estava refletindo, irmãos, fazendo uma auto-reflexão, porque o cerol passa primeiro por aqui, viu? Aí depois, ó, cortar as cabeças aí. A primeira é aqui, ó. Eu refleti. Aí assim, eu louvo a Deus, irmãos. Certo? Porque eu vejo nos irmãos mudanças, bênção, testemunhos de pessoas que estão melhorando, né? Como já foi dado aqui esses dias várias vezes. Próprios testemunhos de fé da irmã Conceição, do irmão Wildes, da irmã Helena. Cada um aqui. Então, olhando assim, o louvado seja Deus. Uma vez que a gente orou aqui de joelho, pedindo R$800 para pagar as contas, Deus mandou 1.200. Lembra desse testemunho? Pois é.
Aí eu vendo assim, Senhor, apesar de sermos poucos, mas eu estou vendo assim, o Senhor se movendo o povo, fazendo transformação. Vou até tirar aqui o microfone para falar. E a nossa irmã que restaurou a casa, né? Vocês estão sabendo. Uma irmã que era acumuladora. Você sabe o que é um acumulador? Sabe não? Que junta lixo dentro de casa. Então aí a irmã falava com ela e tudo, a gente ia orando. E a irmã assim, não tem força para isso. É um desânimo, né, que a pessoa tem, que não consegue nem cuidar da sua casa, que é seu. Mas está aí, meus irmãos. É. A gente com a casa toda, isso é um testemunho maravilhoso, uma libertação. O que com a dona de casa é normal, ela quer, né, na sua casa com magia, cheirosinha. Tem pessoas, irmãos, que a mente está tão presa que não consegue. Mas está lá, conseguiu. Está entendendo? Aí eu vendo tudo isso, aí eu chego aqui, alguém começa a orar, fez uma oraçãozinha, não sei se vocês perceberam aqui, no finalzinho ela deu uma rajada de línguas aí, disse, queima Jesus. Foi algo que aconteceu, irmãos, uma libertação. Aí eu me lembrei que ela foi batizada, falou em línguas, pelo meu ministério. Na época lá que eu cuidava, que tinha várias pessoas especiais, aí tinha uma deficiência. Aí eu pregando, seu batismo no Espírito Santo, chamei, quem quer ser batizado? Foi até engraçado. Meus irmãos, só veio deficiente mental, irmãos. Só veio pessoas que tinham problema, né? Uma deficiência. É o Jesus amado. Veio 3 deficientes e um idoso. Um velhinho, né? Até o irmão Raimundo, que é o pai, o final do irmão Raimundo, né? Que era o pai da irmã Lili, que era o obreiro aqui dessa casa, né? Que infelizmente depois que a pandemia levou, né? Mas aí recebeu lá e orando aqui, recebe o Espírito Santo, fala e tal. E tinha uma irmãzinha que estava ali olhando assim, ela era especial, né? E ficava assim. Aí eu orando aqui, recebe. Aí eu pensei, não vai receber não. Jesus salvou a pessoa assim, glória a Jesus, né? E ela assim, tal e tal. Aí de repente, começou uma rajada de língua. Todos foram batizados do Espírito Santo. Aí hoje eu vendo aquela Lili aqui no fogo, aqui, falando em línguas com o Senhor. De Jesus, o negócio foi sério naquele tempo. Aí o dom dela ali, ainda está nela ali, velho. Amém, meus irmãos? Então, me autoavaliando e avaliando os irmãos, que depende de mim, espiritualmente falando, irmãos, eu me alegrei. E se alegre também. Deus está trabalhando na sua vida. As promessas do Salmo 23 é para você nessa noite. Ele está trabalhando, irmãos. Você é a ovelha dele, então respeite ele. Ame o seu Senhor. Participe da Santa Ceia. Eu falei para você temer mesmo. Eu não quero morrer tomando a Santa Ceia infinitamente. Mas é para você temer e se arrepender dos seus pecados. E dizer, Senhor, eu fiz, não vou mais fazer. Nesse momento eu tomo a decisão de me santificar. Não despreze a disciplina do Senhor. Para finalizar aqui no Salmo 23, ele diz assim no verso 5. Ó, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O nosso pastor que nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que refrigeram a nossa alma, está conosco quando a gente está peregrinando aqui nesse mundo, no vale de sombra e da morte. E quando os inimigos se levantarem contra nós, Davi está dizendo, ó, o nosso pastor vai ser o anfitrião da reunião. O que é o anfitrião? É o dono da casa. Mas sabe o que ele vai fazer? O que Davi está dizendo aqui, ó. Prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. Ou seja, você não vai estar só. Quando os homens se levantarem contra você, os inimigos espirituais, quem é que vai estar lá com você? O pastor. Aí ele diz, unge a minha cabeça com óleo, fala de honra. Ele está dizendo, eu vou te honrar na frente daqueles que te desprezarem, que são teus inimigos. É o que ele está dizendo aqui. O meu cálicezinho de vinho, que é água, né? Ele está falando cálice de vinho. Ele vai encher, vai transbordar, falando de prosperidade e alegria. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Deus faz isso, meu Deus. Preocupe não. Se tiver uma reuniãozinha que está cheia de inimigo contra você, que vai presidir a reunião, ó, ele está dizendo, sou eu. Eu estarei lá e vou te honrar na presença dos teus inimigos. E para concluir, Davi diz, depois de tudo isso, ele vai agora sair do vale da sombra da morte, ele vai sair da presença dos inimigos, né? Ele estava nos pastos verdejantes,
passou pelo vale da sombra da morte, e você vai passar por esse vale, por essa tribulação, ó, você vai passar. Ainda que eu ande, você está andando pelo vale da sombra da morte, você não está lá morto não, parado, sentado não. Você está andando, ou seja, você vai andar e vai passar. Aí você vai chegar aonde? Olha o final do salmo. Ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ó. Você continua andando, ó. Seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida. E habitarei aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Para sempre. Ele está falando de quê? Da presença de Deus. Do céu. Da salvação. Você vai sair desse vale de sombra e morte. E o teu final é o quê? Ó? A glória. Quando ele fala de habitar na casa de Deus, é de estar com Deus, ó, na casa celestial, para sempre. Não esqueça disso não. Que você vai viver para sempre. Ah, mas não vou morrer não. A morte, meu irmão, aqui é só do corpo. A sua alma vai ser levada para o céu. Igual Lázaro, um mendigo. Mendigo, mas tinha fé no coração. E foi levado para o céu. Certo homem de Deus, eu esqueci o nome dele. Ele, em seu leito de morte, estava para morrer. Homem de Deus, adoeceu, né? Estava para morrer. Aí ele chama a esposa. Aí ele diz assim: minha querida, eu pensava que na morte a gente é que ia até o céu, mas na realidade é o céu que desce até nós. E ali ele morreu. Desse jeito. Eu achava, falando para a sua esposa, para consolar ela, Deus usou o momento para consolar ela. Eu achava que eu iria para o Senhor, para o céu. Mas o céu desceu. Ele sentiu os anjos, né? Deus. O céu desceu para nesse lugar. E ali ele só fez fechar os olhos. Amém, meus irmãos? Deus é fiel. Nosso Deus é amor. E a promessa dele para finalizar é essa: a minha bondade, a minha misericórdia vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Um dia você vai estar comigo. Se você for ovelhinha obediente, vai passar por essa vida até o final, cumprir os planos, né, os propósitos, depois leva. Mas se não for, eu passo o cerolzinho antes do tempo e levo. Prepare e levo, né? Prepare e levo. Como diz os irmãos por aí. Amém? Em nome de Jesus, confie em Deus. Está próximo do quê? Minha irmã, confia em Deus. Longa é a tua jornada. Ainda tem muita coisa para fazer. Certo? Tem muita coisa para fazer. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Amém? Confie. Só porque não passou esse momento assim difícil, tá esse ataque, né? Espiritual aí, mas não se entregue não. Quem sabe o dia é Deus. E quem sabe, se ele mostrar, ele diz, ele está próximo. Mas não somos nós, né? Que determinamos. É Deus. E vamos ver. Mas na hora certa, em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Com toda a reverência, com todo o temor. Queria que os irmãos abrissem na carta de Paulo aos Coríntios. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Convidar aqui a irmã Conceição. Queria que os irmãos ficassem de pé, tá certo? A partir do verso 23, meus irmãos. Que diz assim. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Se quiser, eu posso abrir aqui, se não achar. Fechou? 11, 23. Aleluia. Se diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos orar pelo guardamento, pão. Pai Santo, com toda reverência, temor e arrependimento de pecados diante do Senhor, eu quero orar juntamente com a igreja e consagrar este elemento, o pão, para que nesse momento ele seja símbolo do teu corpo, que foi partido na cruz para nos trazer o perdão. Abençoa, Senhor, nós o consagramos.
Amém. Preste atenção, meus irmãos. Na noite em que ele foi traído. Foi o momento sério da vida do Senhor. Por isso que Santa Ceia é sério. O nosso pecado é uma traição. Então, vamos tirar o pecado, em nome de Jesus. Amém? Para que a gente não esteja aqui como Judas, que também comeu o pão. Certo? Nós estejamos ali como os discípulos dele, que o amaram. Aí ele continua dizendo: semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos consagrar aqui o elemento do suco de uva ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos também consagrar o elemento, o suco da vide, ao Senhor, para que ele nesse momento possa representar o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, derramado durante os açoites, por amor a nós, para nos trazer a cura do pecado. Senhor, venha abençoar, pois a ti nós consagramos este elemento. Em nome de Jesus. Amém. Usa as palavras de Lutero, que disse que uma só gotinha do sangue de Jesus era suficiente para salvar o mundo inteiro. Aí ele derramou todo ele por nós, porque tinha que ter morte, né? A expiação do pecado. Aí ele continua dizendo: porque todas as vezes em que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, preste atenção, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será o quê, irmãos? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Senhor, você vai receber a condenação da morte dele. Aí no 29 ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, olha aí, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados, repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Amém? Queria pedir aos irmãos para se sentar nesse momento, falar com o Senhor, pedir perdão dos pecados, das falhas, clamar ao Senhor, que é o nosso Deus cheio de misericórdia, meus irmãos. Então fale com Ele, adore a Ele. Enquanto isso, eu vou lavar aqui as mãos para cortar o elemento do pão, em nome de Jesus. Amém? Ore ao Senhor nesse momento, se arrependa de ti mesmo, dos seus pecados. Querido Deus, estamos na tua presença, Senhor, nesse momento. Eu, como representante da tua igreja, do teu povo, quero, meu Deus, me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, negligências, meu Deus, e coisas que eu deixei de fazer, Pai, para melhorar a palavra que eu tenho trazido nesse lugar, tempo de estudo que eu não tive como deveria ter, de oração, de intercessão, de tantas coisas, Pai, que são falhas do pastor. Mas, Senhor Jesus, o Senhor morreste, não só pelas tuas ovelhas, mas pelos pastores também que o Senhor instituiu. E por isso eu peço perdão, para que assim como o Senhor restaurou Pedro e disse: apacenta as minhas ovelhas, o Senhor venha falar também comigo isso, Pai. E com tantos pastores que falham, que pecam, até com os que caíram, o Senhor venha restaurar, Senhor. E assim eu oro também pelas ovelhas, para aqueles que me ouvem, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, deles, para que nenhum, meu Deus, venha tomar a Santa Ceia indignamente, para ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Que nenhum seja, Pai, como foi citado no texto, se referindo à noite em que o Senhor Jesus foi traído, foi que ele instituiu a ceia. Na noite da sua traição, ele estabeleceu a Santa Ceia, Pai. E estamos aqui em uma Santa Ceia. Que nós não sejamos como Judas, que trai ao seu Senhor.
Mas se traímos, se caímos, nos arrependemos dos nossos pecados nesses momentos, para não sermos condenados com o mundo. Sejamos nós disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados por este mundo, Pai. Faz assim, Senhor. E se a ovelhinha for teimosa, Pai, ainda que o Senhor tenha que imolar ela, imole, Senhor. Porque mais vale, Pai, um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro lugar. E nós queremos estar em tua presença, para sempre, na casa do Senhor, como disse Davi. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcance nesse momento. Em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui, quem está em casa, podeis participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Aleluia. Podeis ceiar, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Adorar o teu Deus